O primeiro Matrix, o original de 1999, é um clássico da história do cinema, marcou o cinema, e cada vez que eu revejo esse filme eu vejo o quão melhor ele vai ficando, ao mesmo tempo que eu percebo que ele talvez seja um dos meus filmes favoritos da vida. Enquanto que as suas continuações, o Reloaded e o Revolution, tinham algum conceito interessante ali, mas que se perde em filmes que são muito longos e que acabam soando pretensiosos e vazios pelo fato de aparentemente não ter nada a dizer. E aí a gente chega em Matrix Resurrection, que vem vários anos depois, décadas depois do filme original, mas será que ele tem algo a acrescentar, algo a dizer? E mais, será que ele consegue ressuscitar a franquia? A trama acompanha Thomas Anderson como um designer de jogos famoso e bem-sucedido, que criou a trilogia original de Matrix como jogos de videogame. Porém, ele entende que tem alguma coisa de errado e quando um novo Morpheus surge para tirar ele dali, o Neo vai ter que decidir se ele vai sair para a realidade ou se ele quer ficar preso na simulação. E eu gosto bastante do caminho que o Resurrections decide tomar, narrativamente falando, pelo menos na sua primeira metade, porque eu tenho uma noção de que os roteiristas, eles tinham uma ideia de que era impossível replicar o que o primeiro filme fez, em termos de filosofia, em várias camadas de subtexto, de leitura do que aquela história está querendo dizer, mas ao mesmo tempo, eles fogem do que o segundo e o terceiro filme fizeram, que foi, como eu disse no começo do vídeo, ser meio pretensioso, meio vazio, ter algumas ideias ali, mas não serem bem desenvolvidas. E aí o quarto filme, ele decide ir por um caminho da autorreferência, que ele tem noção de si mesmo. E isso cria um conceito curioso pro filme que é meio inesperado totalmente pra mim, porque ele justamente brinca muito com metalinguagem no seu começo. E eu acho que isso tira a gente do lugar de eu sei pra onde essa história tá indo, que acaba sendo muito interessante, muito legal e muito fresco, sabe? Porque beleza, eles não estão necessariamente seguindo por um caminho de filosofia extrema, mas ao mesmo tempo há uma certa filosofia nisso que eles estão abordando. E essa própria metalinguagem, ela dialoga muito com comentários acerca dos filmes anteriores, do que esses filmes trouxeram, acerca das próprias pessoas que criticam aqueles filmes. Matrix Resurrections, ele consegue se zoar no processo, eu acho que isso funciona até como um mecanismo de defesa, dele já se blindar diante de comentários que podem vir posteriormente. Ao mesmo tempo, Matrix Resurrection acaba sendo também uma história dentro de uma história que está falando sobre uma outra história, que cria um outro nível de metalinguagem para falar sobre reboot, continuação, reinvenção e como que a indústria hoje em dia do entretenimento, ela tá presa num loop de ficar reciclando as mesmas ideias e propriedades intelectuais, mas como ao mesmo tempo dentro disso tudo, cria-se uma forma de controle de acordo com aquilo que as pessoas esperam, que é conhecido, que é confortável e que é nostálgico. E eu acho isso muito incrível que o filme acaba fazendo, seja em questão de diálogos mesmo que ocorrem em diversos momentos, seja até mesmo como eles acabam atualizando personagens, como o próprio caso do Morpheus, que dentro do filme é interpretado pelo Yahya Abdul-Mateen II, que ele faz um Morpheus que evoca coisas semelhantes ao antigo, ao mesmo tempo que ele é totalmente novo. Ele difere do que o Morpheus do Lawrence Fishburne era, que era alguém mais centrado, mais compenetrado, que estava muito ciente da sua missão. Essa versão do Morpheus, ele é muito mais empolgado com tudo. E até eu acho engraçado isso porque me lembra muito obras que trazem uma nova roupagem, que tentam ser um reboot, uma sequência, trazer elementos conhecidos, só que em forma de outros personagens, e tudo isso acaba, eu acho que de uma certa forma, sendo incorporado para dentro do filme. Mas aí a gente entra na segunda parte do filme, que é onde pra mim tá os principais problemas de Matrix Resurrections, porque quando a gente tá no primeiro ato do filme ali, muito focado numa questão de metalinguagem, de inusitado, do estranho, que a gente não sabe pra onde vai, o filme cresce muito. Só que ali no seu segundo ato, principalmente, tem alguns elementos que eu gosto que dialogam muito, por incrível que pareça, com Reloaded e Revolutions, que pegam alguns conceitos que estavam presentes ali e expandem, atualizam, que eu gosto muito, mas aí quando a gente entra no terceiro ato do filme, principalmente, eu acho que é onde ele perde mais força em termos de clímax, porque era um filme que estava construindo num ritmo, num pacing, e aí quando a gente chega no terceiro ato, que as coisas precisam se resolver, eu acho que o filme perde força pelo fato dele ser corrido, dele ser expositivo até demais ali numa questão que envolve um heist movie, que também envolve um pouco a Trinity, e tira-se uma tensão ali que deveria ser uma crescente e não algo que chega num ponto que você não teme por nada porque
você meio que já sabe pra onde essa história está indo. Quanto ao elenco, todo mundo tá bem. Eu destaco, num primeiro momento, principalmente a Jessica Henwick como a Bugs e o Yahya Abdul-Mateen II como o Morpheu, que os dois funcionam muito bem e são quase como uma nova geração de personagens dentro de Matrix que eu com certeza continuaria acompanhando se tivesse outros filmes daqui pra frente. E o Jonathan Groff e o Neil Patrick Harris estão muito bem, mas eu não vou falar muito sobre eles, não. E a parte técnica do filme, ela é meio... ok, ela tá ali, ela é competente, mas nada se destaca, o que, novamente, às vezes não é nem a escolha da Lana, mas dado o que o Matrix, principalmente o original de 99 fez, eu acho que a fotografia desse Resurrection, ela é tão sem personalidade, sabe? Os quadros não pulsam o que o original pulsava. Ele acaba sendo, nesse sentido, talvez mais próximo. Se bem que eu acho que, em certo nível, até mesmo muitos frames do segundo e do terceiro são interessantes. Esse quarto não tem nada exatamente nesse primeiro momento que acabe me marcando. Assim como a trilha sonora também, de uma forma geral, não se destaca tanto assim. E as sequências de ação, eu não sei se eu curto elas no geral, porque parece que perdeu-se muito aquela identidade do Kung Fu, do Aire Fu e tudo mais, e aí parece que eles resumem a sequência de ação a uma câmera trépida, né, que fica mexendo e corte, 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 que você não consegue acompanhar a coreografia direito do que está acontecendo. É muito mais um filme de momentos de ação que, por exemplo, quando envolve a Jessica Henwick e o Yahya Abdul-Mateen II, ótimo, remete muito ao clássico. Quando a gente vai para algo mais focado no Neo e na Trinity, é muito mais uma ação de afastar as coisas, deles não necessariamente estarem lutando mesmo. É muito mais uma ação defletiva, eu acho que dá para colocar essa palavra, o que beleza, que rende os momentos e umas sequências que são diferentes do esperado de Matrix. Mas de uma forma geral, eu não diria que a ação no geral dentro do filme acaba sendo muito marcante. No fim, Matrix Resurrections, ele não tá no mesmo nível do primeiro, que a cada ano que passa melhora, mas ao mesmo tempo ele não tá no nível do 2 e do 3, que ao contrário do primeiro, a cada ano que passa, ficam piores. Eu acho que ele tem o seu próprio caminho e ele escolhe muito bem a forma como ele quer contar essa história ao fazer autorreferência o tempo todo, que traz um outro elemento que eu esqueci de falar que eu não gosto muito, que é ele colocar na tela cenas do primeiro, do segundo, do terceiro filme, que eu acho que é totalmente desnecessário, porque, beleza, você pode seguir a história e deixar esses elementos para as pessoas que assistem Matrix captarem, mas parece que eles estão toda hora colocando na tela para falar, ó, tá vendo isso aqui? É referência a isso, tá vendo isso aqui? É referência a isso aqui, tá vendo esse diálogo? Eu acho que chega um ponto que fica totalmente desnecessário, mas eu gosto demais da metalinguagem desse filme e dessas escolhas que ele acaba fazendo nesse primeiro ato e de algumas coisas que ele expande dentro do segundo ato em relação ao que já havia feito anteriormente. Só que eu acho que faltou justamente ele saber para onde pegar tudo isso e levar para algum lugar. Matrix Resurrections abre muito bem e não fecha tão bem assim. E é isso, pessoas. Qual é o seu Matrix favorito? Deixa aqui embaixo nos comentários se você já assistiu Matrix 4. Deixa aí também o que vocês acharam. Assine o canal aqui para fazer parte da comunidade. Se quiser deixar um joinha, eu agradeço demais. E a gente se vê na próxima. Tchau, gente.